Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço. Sou o Alan dos Santos, falando do seu canal Fla Tudo, o canal da galera. Tem notícia boa, o Flamengo tem aí uma compra aí de um terreno aí, a possível construção de um estádio, né? Flamengo e Corinthians podem ter os seus planos frustrados aí por causa de Neymar. Vocês vão entender o que eu vou falar. O Flamengo bateu o martelo aí sobre a contratação de Jorge Jesus. E vou falar mais uma. Tem jogador do Flamengo, jogador importante do Flamengo, do elenco do Flamengo, que pode estar indo para o rival, para o time do Fernando Diniz. Fique ligado, tem notícia boa hoje. Galera, dá essa moral, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário e vamos aí às notícias do Flamengo. Vamos com tudo? Chegamos com tudo nessa noite de sexta-feira aí, causando com tudo agora. Vamos com tudo aí, agora é pau dentro. É só notícia quente aí pra você, torcedor do Flamengo, torcedor do Fla Tudo. Gigante do futebol brasileiro atende exigências para fechar com Everton Ribeiro. Eu falei que tinha jogador importante que estava para fechar com clube rival aqui no Rio de Janeiro. O meia não chegou ainda com um acordo com o Flamengo, né? E aos 34 anos de idade, Everton Ribeiro pode encerrar as especulações aí e finalmente definir a sua saída do Flamengo, né? O Flamengo, que até agora não fez nenhuma proposta aí de renovação de contrato, pretende botar boa parte desses jogadores aí para fora, né? No caso do Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, né? Felipe Luiz, Davi Luiz, Pablo, né? E entre outros jogadores aí, o Guilherme Varela, né? Até o Cebolinha tá incluído nessa lista aí. Então tem alguns jogadores do Flamengo que irão sair, né? E os nomes que chegaram aí nessa semana forte aí, foi o nome do Everton Ribeiro. De acordo com informações aí do portal Trivela, né? O Fluminense avançou nas sondagens aí para fechar um acordo aí com o Everton Ribeiro. E tá tentando aí se aproximar aí do atleta, né? Segundo fonte do time da Laranjeira, sinalizou aí que está disposto a aceitar aí as condições do jogador e ofereceu um contrato de pelo menos 2 temporadas para o atleta. Todavia, o principal entrave é o salário do meia, que segundo o blog do Flamengo, o Everton Ribeiro recebe cerca de 800 mil por mês. Ainda assim, o Fluminense acredita que pode conseguir o apoio de patrocinadores para financiar a chegada de um reforço desta magnitude. Em 2023, pelo Flamengo, o Everton acumula 50 partidas disputadas com 2 gols marcados e 5 assistências distribuídas. E ele pode estar dando adeus aí, porque o Flamengo quer rejuvenescer a equipe, né? Passa por esse processo. E esse mau momento do Flamengo, essa turbulência toda, tem ajudado aí a não renovação desses jogadores de mais idade do Flamengo. Passou dos 30, o Flamengo já está enxergando aí com bons olhos, e a atleta que tem 34 anos, né? Pode estar fechando aí com o rival, né? Outro atleta que pode deixar o Flamengo aí é o Pedro, né? Pedro pode estar fechando com os clubes da Premier League. Apesar de ter voltado a atuar pelo Flamengo, Pedro ainda possui um futuro incerto no clube, né? Tendo se envolvido aí com algumas polêmicas com o Jorge Sampaoli, o ex-preparador físico, aquela confusão, né, do ex-preparador físico Pablo Fernandes. Então, desde então, a convivência do Pedro não tem sido muito boa. Embora ele tenha jogado, embora que ele tenha melhorado um pouco ali ali está jogando com o Flamengo, o ano do Flamengo não é bom. E muitos jogadores entendem que uma saída, né, seria melhor para as suas carreiras, né? Ainda assim, uma mudança de ares não está aí descartada aí para 2024, né? O Camisa 9, inclusive, possui alguns times do velho continente interessados em sua contratação. Todavia, sua saída aí acabou sendo barrada aí no meio da janela dessa transferência, né? Alguns times da Inglaterra queriam contratá-lo, porém, o Rodolfo Landim entendeu que não era o momento, né? E recusou todas as propostas aí. Inclusive até mesmo o Zenit da Rússia, né, fez uma proposta, queria
fez uma proposta ali no finalzinho da janela, mas foi prontamente recusada, né? Com tudo isso, o Pedro pode ir jogar em outros ares aí no próximo ano. O centroavante segue na mira de alguns times europeus, sendo um deles o West Ham, né? E chegaram a fazer algumas consultas formal aí pelo atleta na última janela de transferência, mas acabaram esbarrando aí nas exigências aí do Flamengo, né? E segundo o jornalista Jorge Nicola, representantes dos times londrinos chegaram a se reunir com empresários do Pedro por videoconferência, visando as suas pretensões salariais e expectativas aí. O artilheiro Pedro do Mengão, né, nessa temporada tem 26 gols e 4 assistências em 46 jogos, né? Pra você ver, o atacante Pedro é o artilheiro do Flamengo, tendo 26 gols, né, no campeonato. No campeonato não, na temporada inteira. Pra você ver que desde lá de trás, o Flamengo tem se notabilizado uma equipe, desde o começo de 2023, o Flamengo tem se notabilizado uma equipe que faz muito poucos gols, chega muito pouco à frente dos seus adversários ali, né? Mas o Pedro é um jogador que o Flamengo pode lucrar aí um dinheiro aí, se caso ele saia, né? A multa rescisória, o Rodolfo Lange já deixou claro que ele só sai se pagar a multa rescisória, né? Que é de aproximadamente 100 milhões de euros aí para times europeus. Continuando com essa espécie de mercado da bola, logo no comecinho do nosso vídeo, né? O Flamengo aí, apesar de algumas saídas aí, alguns nomes que podem estar deixando de sair, alguns nomes estarão chegando. E o primeiro nome aí para 2024 tem grandes chances aí, né, de ser o zagueiro do Corinthians aí, o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes que já pode assinar um pré-contrato, inclusive já pode estar assinando com o Flamengo ou com qualquer outra equipe agora. Tem algumas equipes aí que estão interessadas, inclusive o Internacional, no qual ele por lá esteve e jogou muito bem, né? Algumas equipes do Uruguai também têm interesse no atleta, mas, e ele que é um uruguaio, né? Mas a proposta que chamou a atenção aí foi a do Flamengo. O Flamengo fez uma proposta aí oficial aí, né? E de 10 milhões de reais, incluindo aí pagamento de luvas, e que teria agradado aí o defensor de 23 anos aí, né? Ele tem contrato com coisa até este ano, até o final deste ano de 2023. Enquanto a diretoria do Mais Querido já vem pensando na temporada 2024, o elenco ainda está focado ainda em 2023, focado na Copa do Brasil, que é o que resta, focado aí talvez numa possível classificação aí, né? E uma melhor classificação também no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a diretoria do Flamengo aí acabou de comprar um terreno, né? Que fica em frente ali o CT do Ninho do Urubu, lá em Vargem Grande. Esse terreno vai ser construído aí o seu estádio, o estádio do Flamengo, um estádio não para o time profissional, e sim para o time feminino de futebol e o time da categoria de base do Flamengo. O estádio que terá capacidade para 2.000 pessoas, né? Está localizado ali em Vargem Grande, em frente ao CT do Ninho do Urubu. Inclusive tem um colégio, já é um colégio municipal, Álvaro Sodré, é localizado nesse terreno em que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, prontamente já deixou claro ali que não vai mexer com o dia a dia dos alunos e com professores ali, vai continuar aquele terreno, o colégio ali dentro desse terreno aí que agora é do Flamengo. O Flamengo vai fazer o seu estádio ali, e quando tiver os jogos do futebol feminino e os torneios da categoria de base, todos serão ali, vão ser jogados para esse estádio aí. Uma boa ação aí do Flamengo, né? O Flamengo está tentando aí se estruturar, e quem sabe essa construção desse estádio, que seja pequeno, né, de 2.000 pessoas aí, mas bem tecnológico, bem moderno, né? E o Flamengo, onde vai atuar aí o futebol feminino nessas categorias de base. E quem sabe isso não serve de um incentivo maior para que nós venhamos ter também o nosso tão sonhado estádio aí para o time principal, seja no estádio do Gasômetro, seja em qualquer outro lugar do Rio de Janeiro. Mas é importante que o Flamengo acelere esses procedimentos aí, porque jogar no Maracanã do jeito que tá não dá, né?
e vão se acertar aí, né? O importante é que o Flamengo se acerte. O melhor do teu estádio é o Flamengo se acertar, e precisa se acertar. Mas para isso, precisa de um técnico. E a gente vai abordar esses assuntos agora. Daqui para lá, pau na máquina, é só técnico aí no Flatube. Tem uma enquete aí com os torcedores do Flamengo. O nome que surgiu aí como preferido da galera aí foi o nome do argentino Marcelo Gallardo, né? Ex-treinador do River Plate, 8 anos à frente do clube, 13 títulos aí de conquistas aí, né? Incluindo Libertadores, Supercopa e Sul-Americana, Campeonato Argentino e entre outros campeonatos aí. O treinador argentino é o que tá livre no mercado aí desde então. Ele que deixou o comando do River Plate no final aí de 2022 e está sem clube até então. É um nome escolhido, é um grande treinador. É um nome que está sendo muito pedido aí pelos torcedores do Flamengo. Só que a questão é o seguinte, eu vou bater na mesma tecla. Será que o Marcelo Gallardo, ele, apesar de ser um grande treinador, ele vai ter todo o respaldo da comissão do Flamengo, da diretoria do Flamengo, para poder trabalhar, para poder implementar o seu estilo de jogo aqui no Flamengo? Porque lá no River Plate ele era ídolo. Então, quando aquela garotada de base vinha e ia treinar com o Marcelo Gallardo, vinha tudo ali, eles estavam diante de um ídolo. Era a mesma coisa de o Zico vir trabalhar no Flamengo. A pessoa não ia, os garotos iam ver ali a figura do Zico, a figura de um Júnior, a figura de um cara assim, dessa grandeza do Flamengo, eles iam respeitar. Mas o Gallardo aqui, será que seria um nome que colocaria esse time na mão? Ainda mais o Flamengo, que não tem um diretor de futebol, um gerente de futebol ali, profissional, um cara sério, competente ali, para poder estar dando respaldo ao treinador, aos treinadores que aqui passam, né? Porque ao longo dessa caminhada aí, como eu já botei até um vídeo aqui, até lancei um vídeo aqui, e vocês, quem acompanha aí o canal, viu aí, eu botei aqui o Flamengo com a saída do domingo que vem aí, que é certo, né? Domingo que vem, segunda-feira, o Flamengo tá sem treinador, vai ter que anunciar o treinador. Já Sampaoli será demitido. O Flamengo vai acumular aí, na era Landim aí de 2020 para cá, mais de 50 milhões aí em multa. 53 milhões aí em multas rescisórias. Quer dizer, é muita grana, é muito dinheiro. Então, todo treinador bate aqui e já bate demitido. Quando começa muito bem, é aquele negócio, o treinador é maravilhoso, seus treinamentos, os jogadores estão encantados com seus treinamentos. Daqui a um tempo, os jogadores já estão cansados já do treinador. Então é complicado, né? Mas diga você aí, você queria o Marcelo Gallardo aí no Flamengo? Fala aí, deixa suas opiniões aí, deixa seu comentário aí. Com esses períodos difíceis aí, né, do Flamengo aí, né, e ciente que já São Paulo não ficará no Flamengo para 2024, né, um nome que vem ganhando força aí, pelo menos na boca dos torcedores aí, é o nome do Jorge Jesus. Jorge Jesus atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita, onde enfrenta aí uma pressão significativa por conta de resultados aí lá na Arábia, né? Então pode ter uma demissão aí, e caso ele seja demitido, seria um nome que com certeza a torcida iria botar muita pressão aí em cima do Rodolfo Landim, da sua diretoria aí, para que ele viesse a ser contratado. A informação do jornalista Rodrigo Matos, né, ele afirmou que a diretoria do Flamengo, caso ocorra uma demissão de Jorge Jesus hoje, né, provavelmente ele considerará pelo menos a possibilidade de ouvir propostas aí do Jorge Jesus. E de acordo com o jornalista Rodrigo Matos, a pressão para que o treinador vencedor da Libertadores retorne será tão intensa se ele for desligado da sua posição atual hoje, né? No entanto, que não vai ter como o Rodolfo Landim não escutar pelo menos aí o que o Jorge Jesus tem aí como proposta de trabalho, né?
No entanto, é importante ressaltar que o Landim tem aquela mágoa ainda por ter saído da forma que o Jorge Jesus saiu, né? Ele que renova o contrato, né? E menos de 15 dias depois, ele está vestindo a camisa do Benfica ali como treinador, no banco de reserva do treinador do Benfica, né? De Portugal. Então é meio complicado, né? A questão primeiro é resolver quão é real aí essa crise realmente dele no Al Hilal, porque eles falam de crise, mas que crise é essa que o Al Hilal é o primeiro do Campeonato Saudita? Eles lideram aí o Campeonato Saudita. E o empate, o que chamou muita atenção foi o empate em 1-1 com o time do Uzbequistão, em que o Al Hilal empatou somente no finalzinho nos acréscimos e a torcida ali vaiava muito o Jorge Jesus. E dizem aí as bocas pequenas já, né, que ele já está tendo conflito aí com um dos astros aí do time do Al Hilal, que é o Neymar, contratado a peso de ouro aí. O Neymar, que já deu aí indícios aí, já falou ali na mídia saudita ali, que não está gostando aí, né, pelo que eu fiquei sabendo, eles não estão gostando aí, não estão gostando do método de trabalho do Jorge Jesus, e o Neymar já teria indicado aí o treinador Tite, né, o treinador Tite para assumir o comando do Al Hilal. Lembramos que no começo da temporada, assim que o Tite saiu da seleção brasileira e tudo mais, o Al Hilal fez uma proposta ali que prontamente o Tite recusou naquele momento. Mas agora com esse time estrelado, tendo o Neymar como astro lá do time do time do Al Hilal, será que ele não mudaria a sua maneira de pensar e iria trabalhar com o Neymar lá no Al Hilal? Eles que se dão bem aí, né? E o mais interessante é que, caso isso aconteça, o Neymar estaria atrapalhando aí o futuro aí atrapalhando aí os planos da diretoria, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, que ambos os times querem aí o treinador para 2024, né? E Tite está considerando voltar a jogar no Brasil devido à falta de oportunidades atraentes na Europa, né? O grande sonho dele era querer trabalhar na Europa. O Flamengo está particularmente bem interessado em contratar devido à situação complicada com o técnico Jorge Sampaoli. As negociações com o Tite já estão em andamento. O Corinthians também almeja Tite para 2024, embora sua volta ao clube dependa de situação eleitoral, né? Aí tem o problema lá é problema eleitoral lá. Um presidente apoia a vinda do Tite, outro presidente não quer nem ver ele pintado de ouro. Mas nos últimos anos aí, o Tite aí é um nome que pode pintar assim no Al Hilal, né? Se caso o Jorge Jesus saia, né? Aí eu vou mais além. Além disso, Tite está sendo considerado como possível treinador do Al Hilal, né? Um importante clube da Arábia Saudita. Neymar supostamente sugerindo seu nome, né? Devido à estabilidade do comando na equipe, com a mão devido à estabilidade aí da equipe aí, né? Do comando aí com o Jorge Jesus, né? Então, Jorge Jesus está enfrentando dificuldades ali com o Neymar e com alguns jogadores ali, né? E o nome do Tite seria bem considerado. Portanto, o Tite pode ser o próximo técnico do Al Hilal. Caso isso também não aconteça, né, o Al Hilal pode mirar aí um outro treinador que faz muito sucesso aqui no Brasil. Trata-se de Abel Ferreira. Abel Ferreira aí, o Al Hilal também tem uma espécie de plano B aí. E caso o Tite não aceite aí, o Abel Ferreira poderia ser sim uma contratação aí para o Al Hilal, para estar dirigindo aí o clube do Al Hilal, o clube saudita aí. Então, tá aí. O Flamengo já bateu o martelo, o Flamengo aceita a negociar, aceita a ouvir, caso a proposta aí do Jorge Jesus, caso ele seja demitido, que muito provavelmente será. A pressão para demissão de Jorge Jesus tem vindo da torcida, tem vindo dos bastidores, tem, inclusive, após o empate em 1-1 na estreia da Champions da Ásia,
Os dirigentes do Al Hilal prontamente chamaram ali o staff do Jorge Jesus e já falaram, se caso o Jorge Jesus não melhore a sua situação no Al Hilal, muito provavelmente ele será demitido. E dinheiro para eles é igual... A multa para eles lá do Jorge Jesus é igual dinheiro de pinga para a gente aqui. A gente aqui, qualquer um real você compra uma dose. Lá é assim, qualquer milhões eles botam qualquer um para fora ou para dentro do clube. Dinheiro lá, os petrodólares, famoso petrodólar, fala mais alto. Galera, com essa situação, então a situação do Jorge Jesus, para simplificar e fechar esse vídeo, é o seguinte: Jorge Jesus está balançado no cargo. Tite é a primeira opção, tanto para Flamengo, tanto para Al Hilal e Corinthians em 2024. Sendo que o Corinthians depende aí das suas eleições, do que irá acontecer. Para o Al Hilal, Abel Ferreira é outro nome que surge e bate de frente ali, vem como um plano B aí, caso não consiga trabalhar, caso não consiga aí contratação do Tite. Então, o Al Hilal pode estar aí tirando aí o treinador do Palmeiras aí. E aí, o Tite ficaria livre no mercado, poderia assinar com o Flamengo ou com o Corinthians. Caso o Tite vá para o time do Al Hilal e Jorge Jesus ficando livre no mercado, aí a pressão vai toda em cima da diretoria para a contratação do Jorge Jesus. Mas o Tite ele é bem visto somente por alguma parte pequena aí da torcida e a diretoria. A grande parte mesmo quer o Jorge Jesus. Naquela inquérito ali, que teve aquela enquete ali, não tinha o nome do Jorge Jesus. Coloca o nome do Jorge Jesus para você ver. Jorge Jesus e Tite. Você vai ver aí. Se pelo menos 80% não vai puxar a sardinha pro lado do Jorge Jesus. Galera, essas notícias aí do Flamengo. Fique com Deus. Fui!